Voltamos com mais uma aula de história e o tema de hoje é... Isso mesmo, Egito! Vamos falar de um tema muito legal, que é o Egito. Quem não sabe essa música da Katy Perry pode ir assistindo, que tem tudo a ver com o nosso tema e é, ó, linda, maravilhosa. Ah, vocês devem lembrar também, porque eu sei que vocês assistiam Backyardigans e teve Backyardigans no Egito também, lembra? De vez em quando a gente fala aqui sobre eles, que a Tasha foi uma faraó, tipo uma faraó assim, que tinha acabado a água do rio Nilo. Assistam também, vale a pena, vocês já assistiram que eu sei. Relembrem a infância que vai ser legal. E a gente vai relembrar a infância falando do Egito, vocês vão lembrar do Backyardigans. E vamos lembrar também dessa música da Katy Perry, porque vamos falar do Egito. É o seguinte, galerinha, antigamente, sobre o Egito Antigo, a gente só sabia sobre lendas e crenças populares. Não tinha história, porque não tinha muita coisa estudada, não tinha muita coisa descoberta. Tipo assim, é como se a história do Brasil a gente não soubesse e falasse só sobre a lenda. Ah, o Saci Pererê, o Boto Cor-de-Rosa, a Vitória Régia. Ficasse falando sobre as lendas do Brasil para contar a história do Brasil. E aí no Egito Antigo, antes era assim, só sabia sobre as lendas. Mas desde o século XIX, por causa de muitas descobertas, avanço no campo das pesquisas e porque decifraram a escrita hieroglífica, começou a ser estudada e descoberta a real e verdadeira história do Egito. Uma coisa que foi muito importante para essa história do Egito, para essas descobertas todas, foi a descoberta da Pedra de Roseta. Bom, Pedra de Roseta foi uma pedra, claro, uma placa de pedra, achada em Roseta, numa cidade do Egito. E aí, o que tem de importante achar uma pedra, uma placa de pedra? É que nessa placa de pedra tinha escritos, e lá, quando conseguiu decifrar e viu, conseguiu ver muita coisa importante da história ali. E como que conseguiram? Foi assim, essa placa estava escrita em grego, demótico e hieróglifo. Grego e demótico já sabiam. Aí um francês foi lá, usou tudo que ele sabia de grego e demótico, juntou assim e conseguiu decifrar o hieróglifo. E o Egito é uma civilização fluvial. A gente já falou sobre fluvial. Na aula de história vocês também já viram geografia e há muito, muito tempo, né? Acho que a última aula eu já falei disso. O que é fluvial? A palavra fluvial é da água do rio. Flu é do rio. Uma civilização fluvial é a civilização que cresceu nas margens do rio. E o Egito é uma civilização fluvial porque ele cresceu nas margens do rio Nilo. Lembra do Backyardigans? Sabe de uma coisa? Estou com sede. Quero um copo d'água. Agora! O seu desejo é uma ordem, ó princesa, mas não tem água. O rio Nilo secou. E é de lá que vem a água que todos bebem aqui no Egito. Até mesmo você, ó princesa. Então encham o rio Nilo outra vez. E não demorem, hein? Estou com sede. Não podemos, ó princesa. Somente você pode encher o rio Nilo de água outra vez. Realmente cresceu na margem do rio Nilo. E o rio Nilo, ó, Tasha, não seca. Porque o rio Nilo é um rio perene, permanente. É aquele rio que nunca seca. Ele pode até encher de vez em quando. E aí nessa época que o rio Nilo enchia, ele deixava as terras que estavam em volta dele, deixavam as terras férteis. Isso era bom, porque aí podiam cultivar várias coisas. Cultivavam trigo, cultivavam vinhas, cultivavam centeio, cevada, algodão, linho, frutas, hortaliças. Cultivavam muita coisa por causa dessa terra fértil que ficava. Então, esse rio Nilo era uma fonte de vida para os egípcios, porque dali que eles tiravam a vida, dali eles conseguiram crescer, né? Por causa desse rio e também do trabalho deles. Porque olha só, quando o rio enchia, teve vezes que também já matou pessoas, destruiu plantações, matou gado.
Então essa parte era ruim quando ele enchia. Então o que os egípcios fizeram? Criaram barragens onde barrava da água não passar para lá e aonde a água ficava formavam reservatórios. Porque aí, no período que estava na época da seca, não do rio, na seca lá em volta do Egito, quem estava em volta do rio, ó, estava nem aí porque tinha água do rio. Mas quem estava longe do rio sofria com a seca. Então, já que tinha esses reservatórios de água, podia levar a água desses reservatórios para lugares mais longe do Egito. E aí, esses lugares mais longe não sofriam tanto com a seca, porque tinha água vindo de lá desses reservatórios. Viu como eles eram espertos? Então, claro que graças ao Rio Nilo, mas também à habilidade e o trabalho dos egípcios, a civilização egípcia conseguiu se desenvolver mesmo no deserto. A primeira organização política do Egito era chamada de nomos. O que era nomos? Eram pequenas comunidades agrícolas. Depois, essas comunidades foram se juntando. E aí formaram duas, que eram o Alto Egito no sul e o Baixo Egito no norte. E aí, depois de muitos anos, cerca de 5.000 anos atrás, Menes, que era um rei lá do Egito, ele unificou tudo. E quando ele unificou tudo, ele se tornou um grande rei e o primeiro faraó do Egito. Olha que importância! E olha, ficou uma dinastia aí que a família dele só saiu do poder depois de 3.000 anos. Ou seja, a família dele ficou no poder 3.000 anos, isso mesmo. E o faraó era muito importante no Egito, gente. Era ele, olha, ele era só o rei, não. Ele era o rei, que já era, ó, top do top, mas não era só rei, não. Ele ainda era considerado um deus. E é por isso ele era venerado, respeitado lá no Egito. O faraó era a autoridade religiosa, política, administrativa, jurídica e militar. Olha, ele era o top do top das autoridades, mesmo era ele que mandava como rei e como Deus. E ele era considerado responsável por tudo que acontecia no Egito. Até mesmo quando o rio Nilo enchia, era responsabilidade do faraó. Ai, vocês lembram no Backyard que falaram, o rio secou. A responsabilidade é de quem? Da Tasha, que era tipo um faraó. Mas o rio Nilo, ó, não seca não, tá? Ele é perene, permanente, nunca seca, hein? Ah, e o poder do faraó era hereditário. Lembra o que é hereditário? Gente, a gente já falou muitas vezes. Hereditário é aquele poder que passa de pai para filho. Ah, e depois outro filho, vai passando de pai para filho. Por isso que a família lá do Menes ficou 3.000 anos no poder, que passou do Menes pro filho dele, pro filho, né? E aí, nessa escala social do Egito, embaixo do faraó, tinha um faraó lá no topo, né? Embaixo dele vinha os sacerdotes. Aí depois vinha os altos funcionários do governo. Depois deles vinha os chefes militares. Depois dos chefes militares vinham os escribas. Depois dos escribas vinha os comerciantes. E depois dos comerciantes vinham os artesãos. E depois dos artesãos vinham os camponeses e depois os escravos. Era assim, como se fosse essa pirâmide que a gente fala, pirâmide social, como funcionava no Egito. Cada um tinha a sua função, claro, né? Os sacerdotes administravam os templos, as cerimônias e as festas religiosas. E dos altos funcionários, o mais importante era o vizir. Porque o vizir, ele administrava o reino, ele cuidava da administração pública do reino. Além disso, ele contratava os funcionários para fiscalizar as obras públicas, trabalhar nas construções e também escolhia para presidir o tribunal. E aí depois vinham os escribas. Escribas, ó, ficava lá escrevendo. Registravam os impostos recebidos, escreviam leis. O
censo, faziam censo e também fiscalizavam as contas do reino, bem escriba mesmo, sabe? E aí os chefes militares que estavam lá em cima dos escribas, eles começaram a ser mais respeitados, terem mais poder a partir do Médio Império. E quem cresceu aí também no Médio Império foram os comerciantes, que começaram a ter mais dinheiro e enriquecer por causa dos povos vizinhos. Os artesãos faziam tudo. Faziam armas, embarcações, roupas, utensílios, eles que faziam as coisas. E os camponeses, que eram a maior parte do reino. Os camponeses também eram chamados de felais. Eles cultivavam as terras do faraó ou as terras dos nobres. E aí, em troca dessa, ele ia lá cultivar a terra do faraó, ele ganhava uma pequena parte dessa produção. Ou ele ia lá, cultivava a terra do nobre, e em troca ele ficava com uma pequena parte dessa produção que ele produzia, de tudo que ele cultivava lá na terra. E aí, na época de cheia, ele podia ser chamado para trabalhar em outra coisa, como em obras ou nas guerras. E aí, os escravos eram diferentes dos que a gente conhece daqui que a gente estudou na história do Brasil. Os escravos lá eram inimigos capturados em guerra. E eles trabalhavam mais nas minas, nas pedreiras. Tinha escravo doméstico também, que trabalhava nas residências, mas a maioria trabalhava nas pedreiras e nas minas. A primeira escrita do Egito foi a hieróglifa, como a gente falou lá, né, que tinha ela na Pedra de Roseta. Essa escrita, ela era muito complexa, é difícil mesmo, sabe, é uma escrita difícil, porque um símbolo podia significar um som ou uma palavra. Então, por exemplo, a figura de um abutre significava a letra A, entendeu? Era por símbolos. E essa escrita, então, era formada por símbolos fonéticos e por imagens. O hieróglifo, então, foi a primeira escrita do Egito e quer dizer escrita sagrada. A palavra hieróglifo quer dizer escrita sagrada. Por quê? Porque ela era usada para escrever textos sagrados, geralmente ou em pedra, ou em metal, ou na parede dos templos. E como ela era uma escrita muito complexa, quem sabia geralmente eram os nobres e os sacerdotes. Ah, claro, e os escribas, né? E aí depois veio a escrita hierática, que é uma simplificação da hieróglifa, e era escrita em papiro. Papiro era tipo uma espécie de papel, só que é feito de uma planta, então leva o nome dessa planta. Era escrito ou no papiro ou na madeira, com pincel. E aí já quem sabia eram os religiosos e os poéticos. E depois veio a demótica, que era muito mais simples do que essas outras duas. E aí substituiu, tomou lugar, não continuou, só os textos religiosos que continuaram sendo escritos com a hieróglifa. Vocês imaginam como é que era a vida do pessoal no Egito? Como é que era o cotidiano no Egito? Olha, uma coisa que já começa engraçada. Os homens usavam saia, e saia curta, tá? Visualiza aí seu amigo, seu irmão, seu namorado de saia curtinha. Eles usavam, era aquele estilo de saia do Egito, claro. Mas só visualiza. E as mulheres usavam saia também, mas uma saia longa, e usavam peruca. As mulheres usavam peruca. E as pessoas mais ricas, assim, tinham na roupa bordado ou a pedra, ou contas, pedrinhas ou contas. E nos dias quentes, muito quentes, quem trabalhava pesado, sabe? Que, poxa, dá mais calor ainda. Seja adulto, seja criança, andava nu. Isso mesmo, pelado. Isso não precisa visualizar não, tá, gente? Mas andava nu, andava pelado, era um costume, era comum isso. Era comum também eles usarem perfumes, cosméticos, como a galena. Eles usavam a galena, que era um minério de chumbo, eles misturavam com óleo, com creme, para pintar os olhos. Usavam também óleos perfumados, que era contra os insetos, ou também para não ressecar a pele, porque ela tinha muito sol, o sol resseca a pele, então eles se protegiam com óleos perfumados. E, para higiene, os pais raspavam a cabeça das crianças. Falando em crianças,
naquela época, a maioria das crianças não frequentava a escola no Egito. Ah, e você já visualizou correndo, né? Pô, que delícia, a maioria nem vai pra escola. Mas, é assim, quem não era rico, os meninos iam e aprendiam o ofício do pai. O trabalho do pai, aprendiam com o pai para trabalhar a mesma coisa que o pai trabalhava. E as meninas ficavam em casa com a mãe. E quem era rico? Quem era rico, os meninos iam para a escola. E as meninas tinham, educadores particulares, tipo eu, tipo você que a gente tem aula. E os jovens mais ricos tinham aula de literatura, escrita, matemática e religião. E olha, assim como hoje em dia as crianças brincam, lá no Egito, no Antigo Egito, também as crianças também brincavam, tinham seus brinquedos, faziam jogos em grupo, como vocês fazem. Lá nos vestígios foram achados até peão, boneco, jogos de tabuleiro. Eles já tinham isso tudo, olha que legal. Criança é criança, né? Seja antigamente, seja hoje em dia, tem que brincar. Os egípcios também praticavam luta, pesca, caça, natação. E tinham as festas religiosas, que eram muito importantes, duravam dias. Não se sabe muito porque não tem muitas coisas sobre isso, assim, muitos vestígios ou muitas coisas deixadas. Mas se sabe que eram muito importantes. E o mais importante era o Festival de Osíris, que festejava a volta de Osíris e a vitória de Horus sobre o inimigo de Osíris, que era o seu pai. Esses festivais realmente eram muito importantes, porque, gente, a religião tinha um papel fundamental na vida deles. Tinha um papel muito importante na vida dos egípcios, assim, no cotidiano. Realmente a religião era muito importante. Os deuses eram responsáveis por tudo que acontecia, seja no cotidiano, seja nos fenômenos naturais, de seca, de cheia. Tudo era por causa dos deuses. Eu tô falando deuses. Eu já até falei, né? Do Osíris, do Horus. Então eu tô falando o tempo todo de deuses. Ou seja, eles eram politeístas, acreditavam em muitos deuses, lembra? Os egípcios eram politeístas. E eles acreditavam até assim no poder do sol, da lua. Eles adoravam o sol e a lua. Inclusive, eles já imaginavam, eles já deviam saber sobre a importância do sol, sobre a germinação das plantas, porque eles atribuíam ao sol um poder da vida, que deu origem à vida, como Deus Ra, Ré, depois Ra, e depois Amon, depois Amon-Ra. Quem lembra de Thundercat? Amon-Ra! Tá bom, nada a ver, né? Mas é que tinha Mun-Ra, lembra? Tá bom, nada a ver. Mas continuando, eles também davam características de animais para as divindades. Como, por exemplo, de gato, boi, de crocodilo, falcão. Aí era o zoomorfismo, quando eles faziam as divindades em forma de animal, era zoomorfismo. As divindades também podiam ter formas humanas, que é o antropomorfismo. E as divindades podiam ter formas de animal com humano junto. Aí é o antropozoomorfismo. Falei do Thundercat, mas não continuei. Amon-Ra quer dizer rei dos deuses, ou seja, o sol se tornou muito importante. Ele era o rei dos deuses, porque realmente o sol é muito importante na nossa vida, a gente sabe disso. Então eles já deviam atribuir essas características dos benefícios do sol, né? E falavam, nossa, é o top do top dos deuses. E os egípcios acreditavam em vida após a morte. Quando, já no túmulo, colocavam o livro dos mortos, que era tipo um manual que ajudava o morto. Ele tinha mágica, hinos, orações, e ia ajudar o morto nessa passagem para o outro mundo. Também ia ajudar no tribunal, porque eles acreditavam que aí eles tinham uma passagem, e aí nesse tribunal, e aí eles iam para o tribunal serem julgados por Osíris. E aí nesse tribunal eles iam ser julgados por tudo que eles fizeram na vida. Assim, eu acho, tá, gente? Que esse clipe da Katy Perry, eu acho que simula esse tribunal, porque ela julga, faz, parece que ela é tipo Osíris,
ele ajudando todo mundo, assim, nesse clipe da Costa. Parece. Assiste que você também vai achar. Você também acha? Eu acho. E, além disso, eles acreditavam, eles botavam no túmulo alimentos, tudo que podia ajudar o morto nessa vida após a morte, nessa nova vida. Aí botavam alimentos, utensílios domésticos, armas, botavam um monte de coisa. E que eles acreditavam também que não era a morte, não podia ser a morte de corpo. Tinha vida após a morte, mas não era a morte do corpo, o corpo não podia se desintegrar. Porque se tivesse a morte do corpo, ó, não tinha eternidade, não ia para a eternidade. Para ir para a eternidade, seu corpo tinha que estar íntegro, purificado. Por isso, eles faziam a mumificação, por isso as múmias. Eles mumificavam os corpos quando morriam para conservar, para o corpo ficar purificado e íntegro e poder viver essa vida após a morte. Porque a morte não era uma morte de corpo, entendeu? Não era a alma separada do corpo. Eles acreditavam que estava junto e que para ter essa vida após a morte, o corpo tinha que estar íntegro. Então eles mumificavam, né, enfaixavam o corpo todo para conservar. E o corpo íntegro, o morto ia ter essa vida após a morte, a eternidade. Se não, sem o corpo íntegro, nada de vida após a morte, nada de eternidade. Por isso que eles mumificavam, por isso que é tão importante essa mumificação. Imagina, né? A vida da eternidade, né? Então, assim, manter seu corpo purificado e íntegro. E essa história da vida após a morte era tão importante, eles davam tanta importância que eles construíam até monumentos funerários, como as pirâmides, que a gente vai ver, mas assim, não foram as primeiras. Mas esses monumentos funerários serviam para quê? Para abrigar o corpo do morto, abrigar, proteger, não só o corpo, mas também os objetos, né, que colocavam no túmulo com ele. Até os mais pobres, até a camada mais pobre tinha o seu monumento funerário. Claro que a dos mais pobres era mais simples e quanto mais poder, mais rico, era maior, né? Um monumento maior e tal. Antes das pirâmides, primeiro começou com a mastaba. A mastaba era feita de adobe, o seu topo era feito de adobe e tal. E aí depois vieram as pirâmides. As pirâmides eram maiores, grandonas, né? Geralmente feitas de pedra. E as principais pirâmides mais conhecidas são as pirâmides de Gizé. Elas levam o nome dos faraós que mandaram construir elas, né? Que quem ficava enterrado dentro das pirâmides eram os faraós, tá? E quem manda construir as pirâmides de Gizé foram justamente os faraós que tem o nome, que elas levaram o nome deles, que é a Quéopes, Quéfren e Miquerinos. A Quéopes é a maior de todas e estima-se que ela levou mais de 20 anos para ser construída. Isso com milhares de trabalhadores fazendo a pirâmide, milhares, imagina milhares de pessoas trabalhando por mais de 20 anos até construir aquela pirâmide muito grande. E é isso, é que a pirâmide realmente, olha, o custo era muito alto, realmente era uma coisa cara. E aí resolveram substituir a pirâmide pelo hipogeu. Hipogeu quer dizer debaixo da terra, que era mais simples. Era um monumento funerário mais simples. E aí, um tempo depois, veio o faraó Tutmoses e ele foi enterrado sob rochas, lá em Tebas. E aí, depois dele, muitos outros faraós foram enterrados só ali, sob rochas, lá em Tebas, e aí ficou conhecido como Vale dos Reis. E os egípcios conheciam bem a anatomia humana, eles tinham bastante conhecimento científico, tá? A anatomia humana já se vê pela mumificação, eles conheciam bem ali. Eles também já sabiam ali, ó, colocavam sal pro corpo desidratar, para tirar o líquido do corpo, para preservar mais. Ou seja, eles já sabiam que o sal sugava o líquido e que o corpo sem líquido ia ser mais preservar por mais tempo. Já era um conhecimento aí. Eles tinham conhecimento da medicina, conheciam bem a medicina, tinham médico para os olhos, para os dentes, para os órgãos internos, médico para a cabeça, então a medicina era boa ali.
eles tinham bom desenvolvimento, conhecimento na matemática, que eles usavam para construir, né, essas grandes edificações, essas pirâmides, precisavam até esse conhecimento da matemática, né? Também usavam para contabilidade. E os egípcios tinham ótimos conhecimentos da astronomia, eles se destacavam pelo seu conhecimento na astronomia. Eles olhavam para o céu com espanto, com admiração, com respeito, e conhecendo os astros celestes, observando, eles conseguiram prever a periodicidade das enchentes, quando ia encher o rio, quando não ia, e conseguindo prever isso, eles aproveitavam melhor essas atividades agrícolas, conseguiam desenvolver mais. Os egípcios não queriam aprofundar nada dos estudos, nada disso não, eles não aprofundavam nem pesquisavam mais. O que eles sabiam, eles usavam ali, ó, papum pro momento, entendeu? Era uma coisa mais ali pra hora, usavam para resolver os problemas imediatos. E é isso aí, galerinha, o Egito fica por aqui, nossa aula de hoje acaba aqui. Deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve no canal e não esquece, crie unicórnios, mas não crie dúvidas.